Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. No nosso devocional de hoje, queremos falar a respeito da paz, seguindo a nossa série de reflexões no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, verso 9 diz assim: Bem-aventurados, ou seja, felizes, são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Como nós temos visto, as bem-aventuranças seguem uma progressividade de transformação. Primeiro, uma transformação que acontece no nosso coração, quando reconhecemos quem somos, quando reconhecemos quem Deus é, choramos por causa do nosso pecado, ao perceber que nós somos necessitados da graça de Deus, e Deus vai trabalhando progressivamente o nosso coração, até que nós chegamos nesse ponto desse trabalho de Deus, desse processo de santificação que começou no dia da nossa regeneração e vai ser concluído quando nós estivermos na presença do Senhor, quer pela morte, quer por sua vinda. De maneira que ser pacificador ou ser um instrumento usado por Deus para promover a paz é consequência daquilo que Deus, por meio do Espírito Santo, vai produzir, vai fazer no nosso coração. Eu penso que é importante nós pensarmos a respeito disso. Existem cerca de 400 referências sobre paz em toda a Bíblia. Isso aponta para a importância desse tema. É interessante perceber também que a Bíblia começa com paz e termina com paz. Começa com aquela paz descrita no Éden, quando antes do pecado de Adão e Eva, eles partilhavam de perfeita harmonia. Mas nós sabemos que depois desse momento veio o pecado original e aquela paz da criação pura de Deus se perdeu por causa do pecado. Mas é interessante perceber que o final da história da redenção também termina com paz. Em novos céus e nova terra, no reino definitivo do nosso Senhor, será um reino de paz. Aliás, o nosso Deus, ele se autodenomina um Deus de paz. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o príncipe da paz. Veja como o assunto a respeito da paz, ela permeia toda a narrativa bíblica, dada a sua importância, como sendo algo que provém de Deus, no coração daqueles que foram alcançados por Ele. Mas eu penso que para compreendermos aquilo que Jesus está dizendo aqui com alguma profundidade, é necessário definirmos o que é paz. E eu separei aqui alguns pontos importantes. Paz não é a ausência de conflito, como muitas vezes nós imaginamos. Paz não é simplesmente a ausência de conflitos, mas a presença da justiça. E nós precisamos nos atentar para isso, porque apenas a inexistência do conflito, de algum tipo de conflito, não significa necessariamente a presença da paz. Vivemos num mundo que é injusto. Vivemos num mundo onde muitas vezes as pessoas sofrem por causa da injustiça. E veja, ainda que não hajam conflitos deflagrados, a simples presença da injustiça aponta para a inexistência da verdadeira paz. Em segundo lugar, paz também não é trégua, não é aquele deixar de atacar ou a inexistência do conflito por determinados momentos, não é a ausência da justiça em determinados momentos. A paz é algo contínuo, estabelecido, não apenas, como dissemos, pela ausência do conflito, mas pela presença perene da paz. Em terceiro lugar,
Isso é muito importante. Paz também não é a ausência do conflito. Veja que, ao longo da história, depois do pecado, a paz é justamente resultado do confronto. Do confronto ao pecado, do confronto às injustiças desse mundo. Portanto, a omissão não necessariamente vai significar a paz ou a busca pela justiça. Apenas fugir de problemas que estão estabelecidos não vão nos garantir a presença da justiça, que, como temos visto, é um pré-requisito para a verdadeira paz. Mas algo ainda precisa ser dito a respeito da paz. Não existe paz quando a verdade é sacrificada. Eu me lembro de um fato histórico, quando o monge agostiniano Martinho Lutero foi interpelado a respeito daquilo que escreveu, da teologia que produziu, como resultado dos questionamentos do seu coração a respeito da prática da igreja medieval. Nós conhecemos a história e nos lembramos de que Lutero afixou nas portas, ou às portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses contra as práticas da igreja do seu tempo. E ele então foi interrogado, interpelado pelas autoridades para que ele pudesse renegar aquilo que ele havia dito, para trazer aquilo que eles desejavam e chamavam de uma paz na igreja. No entanto, Lutero, de maneira muito corajosa, se posicionou e ele disse assim: não é bom que o homem vá contra a sua consciência, e a minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não há verdadeira paz quando a verdade é sacrificada. Portanto, nós não somos promotores de paz quando deixamos de defender aquilo que é justo e é verdadeiro. Mas nós não podemos fazer isso de qualquer jeito. Precisamos fazer isso do jeito de Deus, da forma com que Deus lida com os relacionamentos. E é muito interessante que, agindo assim, nós seremos não apenas promotores da paz ou da justiça, nós seremos, segundo Jesus, chamados de filhos de Deus. Meus irmãos, se existe um título que de fato traz alegria e paz, é o título de Filho de Deus. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, ser filho de Deus não é uma condição natural de um ser humano caído por causa do pecado. A Bíblia diz que, em João 1,12, a todos quantos o receberam, fazendo uma menção a respeito de Jesus, foram feitos filhos de Deus. João completa, a saber, os que creem no seu nome. Logo, a nossa filiação depende da fé e da submissão a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. De maneira que ser filho de Deus é de fato o maior de todos os presentes. E aqui Jesus está dizendo como um filho de Deus age no mundo. Entre outras coisas, como um verdadeiro promotor da paz por meio da justiça. Portanto, nós devemos nos alegrar quando promovemos, nos moldes da palavra de Deus, a paz verdadeira, porque assim nós agimos de acordo com a filiação que nós dizemos ter. Nós agimos de acordo com o comportamento de alguém que é verdadeiramente filho de Deus. Que desafio, irmãos, que desafio. Portanto, eu quero convidar você para que nessa manhã nós não apenas aprendamos a respeito da paz, que nós não apenas possamos refletir a respeito da paz como sendo uma implicação, uma consequência da nossa regeneração, da nossa salvação, mas como sendo de fato algo que precisa fazer
parte da nossa agenda, para que sejamos, como Jesus disse, reconhecidos pelas pessoas à nossa volta como verdadeiros filhos de Deus. Que o Senhor nos ajude na missão de mostrarmos ao mundo a razão da nossa fé e como o nosso Senhor tem transformado o nosso coração, nos fazendo promotores da verdadeira paz. Você aceita esse desafio? Ser um agente de paz na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, nos seus ciclos de relacionamento? Que Deus nos ajude, porque assim nós cumpriremos o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por sua palavra, Deus, que nos alimenta o coração e que também nos desafia, nos chamando para a ação. Pedimos, ó Deus, perdão quando muitas vezes deixamos de ser aquilo que a sua palavra diz que devemos ser. Ó Deus, nós queremos ser promotores da paz. Nós queremos, ó Deus, de fato viver como filhos de Deus. E eu peço, ó Deus, que o Senhor nos ajude a fazer aquilo que é necessário para buscarmos a justiça, sem sacrificarmos a verdade, sem fugirmos dos conflitos que são necessários, para que com amor possamos, ó Deus, ser os instrumentos pelos quais o Senhor promove a paz nos relacionamentos. Peço a Deus pelos meus próprios desafios pessoais, mas também peço a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor nos ajude a lidarmos com as demandas dos relacionamentos, que o Senhor nos ajude, Deus, a agirmos como verdadeiros filhos de Deus e que a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom estar com você. Nos vemos amanhã para o nosso clássico Café com Bíblia. Tchau.